primeira vez que a gente vai conversar assim, né? Olhinho no olhinho. Verdade, eu tô A super gente já feliz. conversou algumas vezes aí via direct e tudo mais, mas acho que vai ser a primeira vez que nós vamos bater papo, assim, poder conversar. Ó, hoje eu fiz uma plaquinha especial para você, tá? Ah, tô vendo, Live adorei a cristal plaquinha, aqui. adorei a Coloquei coruja. aqui, ó, olha o meu pôster, que lindo, tá vendo? Já tá na Ah, legal. moldura. Olha como é que eu tô chique, eu tô demais hoje. Tá ótimo, tá toda inserida aí no universo de cristal, eu tô super Pois feliz. é, e além disso, olha o que você vê, ainda coloquei aqui, ó, em homenagem, né, à nossa personagem. Eu tô achando que a minha coruja é um pouquinho maior do que a dela, porque eu acho que essa aqui ia ser um pouquinho mais difícil dela esconder, né? Mas, É, mas enfim. é melhor que dá para aproveitar mais, né? Rafael, primeiro eu queria te agradecer, né? Te falar que nós, enquanto eu e Sara, em nome do Cultura Pocket, gostaríamos muito de te agradecer, porque você foi super receptivo quando a gente falou sobre o projeto, falou que a gente queria muito ler o seu livro e tudo. E te dizer que foi uma experiência simplesmente fantástica, porque, como eu estava dizendo lá na live, lá no Cultura Pocket, é um livro que tem uma pegada muito bacana, porque você apresenta uma coisa, um assunto que às vezes o pessoal fala, é chato, eu não gosto de falar de política, política é chato, né? E você apresentou de uma forma que eu gostei muito. Mas vamos começar devagar, né? Porque eu já estou entrando na história, assim. Eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Eu sei que quem está acompanhando aqui pelo Saga Cristal já vai conhecer, mas talvez algumas pessoas que venham lá do Cultura Pocket talvez ainda não conheçam o seu trabalho. Me fala um pouquinho quem que é o Rafael, para a gente poder te conhecer um pouco mais. Oi, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou feliz demais eu fiquei feliz demais, na verdade, como tudo começou. Eu conheci o Cultura Pocket justamente como a Jussara estava falando, porque eles têm esse projeto maravilhoso de leitura de nacionais, e aí o meu livro foi escolhido para ser o último do ano de 2020, e aí o fato de Cristal ter sido escolhido para uma leitura coletiva foi algo muito empolgante. Eu fiquei super feliz com isso. Nunca tinha participado de perto, assim, de uma leitura coletiva, ainda mais do meu livro. Foi a sua E primeira experiência com leitura foi, coletiva? foi Que sim, foi a primeira legal! experiência. Eu fiquei super feliz com isso. E vocês, assim, têm um cuidado muito grande com tudo que vocês fazem. Dá para notar todo o carinho que vocês têm com a literatura. Eu acho que no Brasil a gente precisa mais disso. Ah, E, obrigada. não esqueci de me apresentar, né? Eu sou autor de Cristalo. Eu sou de Recife, Pernambuco. Eu sou formado em Direito. Sou mestre em Direito, sou professor universitário, sou advogado e também sou escritor de fantasia e escrevo para o público jovem e adulto. E aí eu Escreve retomei, maravilhosamente bem para o muito público bem, jovem e adulto. muito obrigado. E fico super feliz com isso. Eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais pela literatura nacional. E eu acho que o melhor momento é agora também, porque eu acho que 10 anos atrás, 8 anos atrás, um autor independente, ou então até um grupo literário como o de vocês, era muito mais difícil conseguir se expandir para além da Verdade. sua cidade, para além da sua região. E aí, graças ao Uhum. Instagram, graças a essa inovação das Essas redes sociais, ferramentas, das né? ferramentas que estão mudando cada vez mais, a gente está conseguindo isso. Eu acho que é Foi isso. pra gente foi muito legal, porque assim, o nosso grupo ele é muito eclético, né? A gente o nosso grupo de leitura coletiva principal, ele já vai para o quarto ano junto. Então a gente tem um grupo de aproximadamente umas 90 pessoas no grupo principal. E a gente tem uns projetos secundários em que a gente faz, tipo, vamos ler um livro nacional, vamos ler um chiclete, vamos ler um livro de romance de época e tal, que são projetos paralelos, né? Porque nesse grupo principal, quem indica o livro são os próprios participantes, e a gente faz por meio de votação e seleciona o livro que vai ler, aquele que tem mais votações. No Totalmente caso de democrático. Cristal, oi? Totalmente democrático, que é ótimo. Totalmente democrático, porque eu acho que assim, a leitura ela tem que ser prazerosa, né? Ela tem que ser algo que você tem prazer em ler, não pode ser uma obrigação, não pode ser só porque você tem uma meta de ler tantos livros por ano. Acho que fundamental é que você tenha prazer naquilo que você está lendo. Nesse de leituras nacionais, quando a gente pensou no projeto, assim, vamos fazer só 6 livros durante o ano, porque 6 livros a gente vai ter aí mês sim, mês não, então dá para o pessoal dar uma descansada. E também porque nós queríamos ter a oportunidade de adquirir esses livros. Então, muitas vezes, para você
comprar o livro de um autor nacional, você não acha ele nas grandes redes, né? Você é obrigada a comprar ele diretamente com o autor ou diretamente com a editora, e isso acaba dificultando um pouco. Depois eu queria até que a gente conversasse. Né? É quase um produto artesanal, você colocou bem, porque você tem que entrar em contato com o autor, mas ele tem uma qualidade que o produto artesanal também tem, que é você sentir como se o livro fosse escrito para você. Tá? Porque quando você tem uma dúvida, você pode perguntar para o autor. Quando você posta alguma coisa, o autor vai lá e comenta. Então, você se sente muito próximo dessa leitura. Você se apropria da história do autor, né? Você começa a viajar. Eu mesmo, quando estava lendo, eu tô vendo a série One Piece com a minha filha, que é um anime, e lá tem toda a questão dos navios, eu via dos piratas. Quando era adolescente. Eu dei uma viajada, eu falei, cara, isso é muito Cristal. Eu já consigo até imaginar um anime de Cristal, está muito legal. E é muito bacana, sabe? Você sentir parte da história. E nós queríamos muito isso, nós queríamos que os leitores que fizessem a leitura nesses livros nacionais, eles se sentissem parte dessa história, que eles se sentissem inseridos dentro da história e que eles realmente se apropriassem, né? Quase que como se esse aqui vai ser meu autor de estimação, sabe? Assim, a partir de agora, tudo que ele publicar, eu quero ler. Então a gente fez com muito cuidado mesmo. Adote um autor nacional. Adote um autor, literalmente. E aí, nós estamos falando, ainda não mostrei o livro, Rafael também não, então deixa eu mostrar aqui, porque o meu é lindo de morrer. E aí, Rafael, olha que beleza que o meu ficou. Vou te mostrar para você ver que não é só coisa de stories, não. Isso aqui é tudo. Coisas que eu... porque, tipo, tem muito núcleo, né, Rafael? Eu falava assim, caramba, esse aqui tá vindo de onde? De onde? De quem? De onde que esse povo veio? E aí eu fui anotando, porque eu não queria perder nada, eu queria entender tudo, toda a trama. E foi aquela leitura detalhada. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer a primeira pergunta para você, que eu quero fazer a respeito de Cristal. É uma pergunta que veio lá do nosso livro, do nosso clube, né? Do nosso grupo de leitura, que é assim, como que nasceu essa história? Porque é uma história de fantasia, com uma pegada de realismo, porque você tem ali todas as estruturas políticas muito parecidas com o nosso universo, com coisas que nós já presenciamos, né? O fascismo, o socialismo, o capitalismo. E, além disso, a gente ainda tem uma coisa meio medieval ali no meio, né? Um reino. Então, assim, me conta um pouquinho de como que nasceu essa história na sua cabeça. Bem, porque às vezes quando a gente vai falar com um autor, então, quando está lendo o livro, não tem acesso ao autor, muita gente fica pensando que o autor é alguém que tem um dom divino, que nasceu ali, que estava andando no meio da rua e desceu um raio ali na cabeça dele e ele, pum, teve aquela história que ele saiu e montou aquela história do nada. E, na verdade, não é. Eu acho que a história, ela surge como qualquer ideia. Você tem uma ideia que fica na sua cabeça e eu acho que ela se transforma no livro quando você não consegue se livrar dessa ideia. É uma ideia que vai ficando na sua cabeça e você vai maturando ela e ela não passa. Quase como um amigo imaginário, né? Ele fica ali todo dia te soprando alguma coisa dessa história. Exatamente. Aí, essa história, ela veio de uma vontade que eu tinha já de contribuir um pouco com a literatura. Eu gosto muito de livros, eu gosto muito de narração de histórias, independentemente, inclusive, do formato. Seja um livro, seja um filme, eu sou muito cinéfilo, seja uma série, seja um anime, um quadrinho. Eu acho que toda forma de contar a história, ela é válida. E eu acho que a melhor maneira de você passar uma mensagem é através de uma história. E isso mudou a minha vida. Assim, quando eu era adolescente, uma coisa que mudou a minha vida foi quando eu conheci Harry Potter, que acho que impactou muito a mim, mas a minha geração toda. Foi uma geração muito impactada por Harry Potter. E depois veio o Percy Jackson, depois veio Jogos Vorazes. E eu queria muito poder contribuir um pouquinho para esse público que ainda está se assimilando com a literatura, que nem sempre nunca pegou um livro para ler, ou então só pegava paradidático para ler. Uma coisa que eu não gostava quando estava no colégio era que a gente era obrigado só a ler os clássicos. E, assim, veja, os clássicos são ótimos, a gente tem que realmente conhecer eles,
mas você não vai conseguir convencer o adolescente a gostar de literatura se você jogar. Eu sempre falo com o pessoal que clássico é um negócio que vem com a maturidade. Então, assim, você aprende a apreciar a literatura clássica depois que você já passou quase que por todos os estágios da literatura, né? Você gostou de quadrinho, depois você gostou de série Vagalume, você gostou de Harry Potter, aí você vai avançando até que chega um momento em que você tem prazer em ler clássico. Mas no início ali da sua vida literária, né, com 12, 13 anos, é difícil de você ler. Eu sou uma adolescente meio contra, porque eu li todos os clássicos, apaixonada pelos clássicos, mas eu sei que eu sou uma exceção e não uma regra. Tem que ter o clássico, exatamente, mas você tem que assim, misturar. E adolescente é um negócio curioso, porque se você tem a escola obrigando ele a ler um livro, ele não vai querer. Ele vai querer se afastar, vai ler porque está obrigado. Outra coisa é quando ele mesmo tem a liberdade de escolher. E a minha ideia era tentar contribuir fazendo uma história que atingisse esse público jovem adulto. E assim, foi uma madrugada. Eu sou muito noturno, eu gosto muito de fazer as coisas de madrugada. E numa madrugada eu simplesmente abri um arquivo do outro, estava agoniado e comecei a escrever. Eu vou começar a escrever essas coisas que meu amigo imaginário está soprando aqui no meu ouvido para ver o que vai dar. Você vai começando a escrever, porque assim, funciona a princípio. Você não pode começar a escrever pensando, eu vou publicar e vai ser um sucesso e muita gente vai ler. Não. Você escreve como uma forma de terapia. Você quer sair um pouco do mundo real, você quer entrar num outro universo, você quer se desligar um pouco da realidade e você vai escrever como uma forma de terapia. Da mesma maneira que você vai para relaxar um pouco, você vai assistir um seriado, você vai assistir um filme, então você vai ler um livro. A escrita funciona assim, você senta um pouco e vai escrevendo um pouquinho. E foi assim que Cristalo surgiu. Assim e escrevendo um pouquinho, que você falou aí, você senta um pouco e vai escrevendo um pouquinho. Quanto tempo entre esse primeiro insight lá de madrugada, tipo, eu vou sentar aqui, vou abrir o Word e vou começar a escrever, e até você falar assim, agora tá legal, agora tá pronto, eu posso passar para a segunda fase de Cristalo, porque essa primeira fechou. Pronto, o que aconteceu é uma coisa muito curiosa quando eu fui escrever Cristalo. Eu vou fazer aqui algumas revelações que eu nunca fiz, ou pouquíssimas pessoas sabem. A primeira coisa... Adoro! Então quer dizer que é exclusiva essa? Exclusiva. A primeira coisa é que eu comecei a escrever o livro, eu não contei para ninguém. Esse livro, as pessoas só descobriram que eu escrevi esse livro depois que eu terminei esse livro. Inclusive, a mãe perguntando, papai, você me passa a madrugada inteira no computador? O que ele tá fazendo? Acha que eu tô trabalhando, porque eu trabalho muito tarde. Aí, não, você tá muito cansado de madrugada, ela não sabe que eu tava escrevendo. Nada, tava escrevendo história, tá vendo, né, mãe do Rafael aí, ó, achando que ele tava trabalhando. A minha esposa. Ele tava trabalhando, mas em outra coisa. A minha esposa, que hoje, na época era minha namorada, quando ela descobriu que eu escrevi um livro inteiro e mostrei para ela, ela brigou comigo. Como é que você faz isso? Não conta para ninguém e tal. Você prometeu que nunca mais vai fazer isso na vida. Mas assim, você não contando para ninguém, você impediu também de você receber aqueles feedbacks. Quando você tem, por exemplo, um beta que vai lendo cada capítulo e vai te falando, isso tá legal, isso não tá, isso funciona, isso não funciona. Como é que você fez para ter esse termômetro, assim, do que estava funcionando legal e o que você precisava retirar da história? Foi só quando ficou pronto? Foi. Mas porque aí que tá. Quando eu fui escrevendo o livro, eu não sabia se estava bom ou se estava ruim, se prestava, se não prestava, se ia publicar. Eu não pensei nisso. Simplesmente foquei em terminar a história. Depois que termina a história, que eu fui mostrar para as outras pessoas, para saber se estava legal, para saber o que tinha mudado. E depois que outras pessoas que foram os leitores do beta disseram, tá bom, vale a pena. Então, aí que eu resolvi publicar. E Stephen King, ele fala uma coisa sobre a escrita, que é o livro dele de escrita criativa, que eu concordo muito. Ele diz que toda história, na verdade, você nunca escreve um livro só, você sempre escreve 2 livros. Um com a porta fechada, outro com a porta aberta. Eu vi esse comentário dele nesse livro. Isso. Aí você primeiro escreve o livro todo, só você e o livro, sem compartilhar com ninguém. Escreva ele do começo ao fim. Porque, assim, eu uma vez participei de uma live com outro autor, que foi o Franco, ele disse que era o contrário de mim. Tudo que eu fazia, ele fazia o contrário. Ele escrevia e saía mostrando para todo mundo. Eu não consigo fazer isso. Porque se eu começar a pedir opinião enquanto eu estou escrevendo, a história vai ficar mudando.
E não vai chegar no Você até fim. perde, né? Você até perde, assim. E você faz uma estrutura, Rafael, agora que você já é uma autora, assim, publicado, você já tem aquela estruturazinha de como que vai ser, tipo, isso aqui é o começo, no meio, mais ou menos, vai acontecer isso, e o fim vai ser mais ou menos assim. E aqui no meio, entre uma coisa e outra, é o que eu vou escrever para a história se desenvolver. Existem... Isso não aconteceu com o primeiro livro de Cristalo. E aí, você voltando assim, eu comecei a falar e a gente se perdeu. Mas é assim mesmo, assim que é bom. A gente começa a falar e vai falando o que vai vir na cabeça. Exatamente, conversa boa é essa. Esse primeiro livro aí de Cristal aconteceu o seguinte: eu comecei a escrever indo num perfil que o George Martin fala e que eu gosto muito desse conceito de escritor jardineiro. O que é um escritor jardineiro? É aquele que ele planta uma semente, que é o início, a ideia da semente, e a planta ela vai crescendo, você não sabe exatamente qual é o caminho que vai dar. Então, o primeiro 1/3 de Cristal, os primeiros 30% do livro, eu demorei um semestre para escrever, demorei uns 6 meses para escrever. Os 3 eu não sei exatamente qual foi, porque foi um período que eu estava trabalhando, foi um período que estava num corre-corre muito grande. E aí eu fui escrevendo esse livro, esse primeiros 30% do livro, sem também me preocupar com publicação, sem me preocupar com nada, era que foi realmente uma terapia. E depois a situação apertou e eu fiquei um tempo sem nem tocar no livro. O livro ficou na minha cabeça, eu tinha escrito esses 30%, mas eu não sabia exatamente para onde ia. E aí passou-se um período em que eu estava focando em estudar para concurso público e em janeiro de 2018 eu estava focando muito no concurso da Defensoria daqui de Pernambuco, que eu estava o tempo todo muito fissurado em direito, no estudo de... Você sabe, concurseiro, quando está 24 horas ligado, fica né? muito intenso. Dorme e acorda apostila de estudo. Exato. Aí eu fiz essa prova da Defensoria em janeiro de 2018 e depois que passou a prova, eu precisava me desconectar totalmente do direito e relaxar, procurar uma válvula de escape. Vou escrever meu livro. Exatamente. Aí, de janeiro a fevereiro, mais ou menos período de um mês, eu escrevi os outros 70% do livro. Caramba! Então você escreveu tipo um pedaço bem devagar e o restante muito rápido. Foi, justamente. E esses 2 textos foi quando eu sentei para planejar. Pronto, a história vai seguir esse rumo daqui. Eu sentei para planejar. Aí você pode dizer que um texto do livro foi escritor jardineiro. Você, Rafael, quando começou aqui, não sabia ideia para onde estava indo. Mas quando chegou nos 2 textos, mais ou menos, eu já estava organizando como é que a história ia. E o segundo livro, já trazendo aqui revelações da continuação... Adoro! Foi todo planejado. Eu realmente... Vou ler alguns comentários aqui para você, só para você poder ver que o povo aqui tá te entregando. Sua mãe já falou que você, com 8 anos, perguntou aqui como é que ia fazer para escrever um livro. Então, ou seja, essa vontade de ser escritor já existia, ela já te entregou. E a menina do... Deixa eu ver aqui, a Tati, se eu não me engano, ela falou que pitaco, às vezes, atrapalha mesmo, estraga, né? Você tá ali com uma ideia e aí o negócio começa a muita opinião e aí você esquece até que rumo que você queria dar para sua história e aí ela deixa de ser, quase que deixa de ser sua, né? Ela passa a ser de quem tá lendo, então isso também é complicado. Outra coisa que as meninas perguntaram é que, assim, a gente percebe no teu livro que você tem influência, né? Quando você começa a ler ali, para quem já leu alguma coisa de fantasia ou já leu alguma coisa que tem essas pegadas de distopia, de universos distópicos, percebe que você recebeu algumas influências, e isso até em relação a... Eu percebi isso muito porque eu já li algumas distopias, e aí a gente percebe aqueles governos bem extremistas, né? Quando você apresenta o socialismo ali, eu vi que você apresenta aquele modelo de socialismo bem extremo mesmo, do que seria ao pé da letra, digamos assim, o socialismo. Por outro lado, você mostra, que eu achei fantástico, foi você mostrar os 2 pontos, assim, que tudo tem um lado bom e um lado ruim. E isso eu achei muito interessante, porque as 2 cidades, gente, para quem ainda não leu o livro, as 2 cidades principais são as cidades de Econ, né, e de Opus, não é isso? Isso. A cidade de Opus, basicamente, ela tem uma política socialista, e a cidade de Econ, ela é uma cidade capitalista. E aí você tem os 2 extremos. E tem algo que eu achei muito interessante quando você, assim, que não faz parte necessariamente da história, então não chega a ser um spoiler, né? Porque não interfere, mas quando você apresenta a questão de, tinha pessoas morando na rua, e aí elas são exemplos de pessoas que não se esforçam, né? Dentro da cidade de Econ, elas são vistas como pessoas que
dão aquele, como que seria um incentivo negativo, né, para a vida de outras pessoas, tipo, tá vendo? Olha aí, esse cara, ele tá assim porque ele não se esforçou o suficiente, todo mundo que se esforça. Porque a gente sabe, né, Rafael, que a vida, ela não é necessariamente assim. Não significa que todo mundo que se esforça vai necessariamente obter sucesso. E isso não pode ser medido. O sucesso de uma pessoa não pode ser medido só pelo que ela conquista em termos financeiros. Então, eu consegui um bom trabalho, eu consegui uma casa maravilhosa, eu tenho um carro lindo do ano. Isso não pode ser a única medida, né? E eu percebo que existe ali uma crítica com relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu senti que você pegou dois pontos, assim, duas políticas que a maioria das pessoas é de conhecimento geral, né? Quando você fala socialismo e capitalismo, todo mundo já vai ter mais ou menos uma ideia do que a gente está falando. Mas você apresentou de uma forma interessante, mostrando pontos positivos e negativos. Como que foi trabalhar isso sem ser tendencioso? Porque quando a gente pende mais para um lado ou mais para o outro, a gente acaba falando mais positivamente de um aspecto do que de outro. Me conta um pouquinho como é que foi conseguir esse equilíbrio entre esses dois modelos de política, sem deixar que o Rafael falasse, né, a opinião dele naquela história. Eu gosto muito de história. Eu sou apaixonado por história, na verdade. Era a minha disciplina preferida. Inclusive, durante uma época, eu comecei o curso de história junto com o curso de direito, só que eu não conseguia acumular os dois. E aí, eu acho que não dá para você. As melhores histórias que influenciam as nossas vidas são histórias que trazem algum tipo de lição. E Sim. isso foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, acho que você olha para Star Wars, por exemplo, e tem gente que pensa que é só lazer, só diversão. Mas não, existe uma mensagem por trás de Star Wars que ele está querendo passar. E é isso que eu parei para pensar. Pô, eu vou escrever um livro que vai falar sobre governos, que vai falar sobre estruturas políticas. Eu quero debater política com o público jovem. Eu quero que o público jovem, quando leia, tenha essa sacada. Pô, isso aqui é parecido com o socialismo, isso aqui é parecido com o capitalismo, isso aqui é parecido com a Guerra Fria, isso aqui ele tirou da Segunda Guerra Mundial. E quem conhece história vai identificando esses pontos ao longo de uma história de ficção que não aconteceu na realidade. E aí, a minha ideia era justamente mostrar esses modelos do socialismo e do capitalismo, vantagens e desvantagens de cada um, e mostrar também que não é só isso que está acontecendo. Existem outros modelos melhores, mas também existem outros modelos piores. Existe o fascismo. E isso é um perigo, porque isso já aconteceu. E isso pode vir a acontecer de novo, porque existem pessoas que são entusiastas do fascismo, e mostrar de uma maneira lúdica que o adolescente consiga se inserir. Eu acho interessante porque você notou que me achou imparcial no livro, e foi o que eu tentei fazer em relação aos dois lados. Mas é claro que a gente não pode ignorar que a gente vive um modelo capitalista e que o capitalismo triunfou na Guerra Fria em relação ao socialismo. Mas tem alguns leitores... Foi isso que me chamou a atenção, você acredita? Porque assim, eu vi que você montou dois países, né? No caso, dois povos principais da história, em que um é totalmente diferente do outro e ao mesmo tempo eles são muito parecidos. Porque se você pegar a essência, né, da manipulação de massas, digamos assim, o capitalismo ele faz muito o que o socialismo faz, só que usando ferramentas diferentes. Então, assim, como eu controlo você? Eu controlo você com dinheiro? Ou eu controlo você com submissão? Ou eu controlo... Então, assim, eu achei muito bom, sabe? Porque eu achei que é uma forma muito legal. Eu acho que é um livro muito bacana para se trabalhar com educação. Eu fiquei muito feliz quando eu vi nos seus stories que tem uma escola que vai, né, utilizar o seu livro como paradidático, porque, cara, eu acho que se o professor souber trabalhar, ele tem muita coisa que vai além da história para ele discutir numa sala de aula e que vai fazer até os jovens, né, perceberem esse universo que eles estão inseridos, porque aqui no caso é um universo fictício, mas a gente tem essas políticas dentro do nosso contexto, e para eles entenderem, falar, olha, isso funciona, isso não funciona, isso daria certo, porque nós estamos intrinsecamente inseridos dentro do capitalismo. Então, para a gente é muito difícil pensar em uma sociedade que você não seja dono da sua casa,
em que você não tenha reconhecimento financeiro por alguma coisa que você faça. Então, essa forma que você apresentou, eu achei muito legal. E eu achei curioso porque você disse que eu era imparcial, e foi o que eu tentei ser quando eu mostrei esses dois modelos. Mas tem um leitor que lê e vai falar a resenha de Cristalo e fala, não, ele apresenta duas sociedades, uma que é ruim, que é a de Opus, e outra que é mais ou menos, que é a de Eco. Não é mesmo, tem desvantagens também, porque é um modelo capitalista que triunfou. Só que o que eu queria colocar aí, eu já ligando com uma pergunta que Fábio colocou aqui, perguntando quais personagens criam vida própria, começam a tomar seus próprios rumos na história. Em relação ao planejamento da trama, eu planejo, mas em relação ao personagem, eu tento não planejar, eu tento colocar lá uma personalidade e ver quais... Você sabe que eu shippei errado, né? Você sabe que eu shippei super errado, porque eu comecei shippando o Tomé e a menina, eu falei, caramba, daqui a pouco ele mais a Grey vão se encontrar em algum momento dessa história e amor à primeira vista, porque eu sou leitora de romance, eu espero que o negócio funcione. Aí, quando ele tá lá, e aí aqui já tem um spoiler vivo, gente, quando ele tá lá numa terra totalmente estranha, totalmente diferente, modelo econômico totalmente diferente dele, e aí ele conhece uma menina, eu falei, não pode, não posso, não faça isso, Tomé. Grey ainda não entrou na história. E não foi só eu, porque assim, todo mundo que leu no grupo e que foi comentando, falou assim, gente, mas eu tô doida que a gente chega o momento em que os dois vão se encontrar, porque eu acho que vai sair faísca. Que faísca? Ele já tava apaixonado por outra. Aí eu falei, tá, tudo bem. Era justamente essa. Eu acho que um livro bom é aquele que engana o leitor. Você dá a entender que a história vai para um rumo. Brandon Sanderson, ele fala muito isso. Eu gosto muito do Sanderson, porque ele diz que o escritor é como se fosse um mágico. O que é que o mágico faz? Ele faz que você preste atenção em uma coisa, enquanto ele tá fazendo outra, né? Então, um bom livro é assim, você mostra para o leitor uma coisa, ela vai seguindo um determinado rumo, ele acha que vai no caminho, mas na verdade você está indo para outro, você está querendo ser imprevisível. É isso que eu tentei fazer. Você sabe que quando eu ia lendo, Rafael, eu sou uma leitora que eu já penso, sabe, a longo prazo. Então, assim, eu ficava lendo e falava assim, cara, imagina que legal se ele contasse uma história dessas equipes que tem dentro de Star aqui, cada equipe, como é que elas são formadas, as alianças, né, as rivalidades. Eu falei, gente, isso dava uma história boa, hein? Então, eu tava aqui pensando 1 milhão de fanfiction para contar das histórias paralelas, porque, assim, você criou um universo tão rico, e eu não tô falando isso porque eu tô conversando com você, mas porque eu percebi isso durante a leitura, que você consegue pegar essa história sua e desmembrar ela por muitas outras histórias, talvez até inspirado pelas leituras aí do Riordan, né? A Suelen, que é minha amiga, tá aqui na live também, ela também é apaixonada pelo Percy Jackson e por todos os outros universos ali que o Riordan foi criando. E a gente percebe isso na sua história. Eu acho que tem essa influência, me conta se isso influenciou, porque quando você começa a ver aquele monte de núcleo, você pensa assim, pô, Esmeralda tem um núcleo muito legal. E a gente poderia saber a história de cada um daqueles personagens, que são personagens ótimos. Você fala assim, tem uma história por trás desse menino que tá aí nesse navio, tem uma história por trás desse ruivo, tem uma história por trás desse outro aqui, tem uma história por trás desse capitão e dessa capitã dividindo aí esse navio mais a filha. Então, assim, você vê que tem tantos núcleos bons que você pensa que, assim, aqueles núcleos por si só já dariam outras histórias, né? São núcleos que eu achei que você construiu de uma maneira tão cativante que se você falasse assim, ó, eu vou soltar aqui um spin-off e vou contar só uma história do Esmeralda, como que o Esmeralda se formou, de onde que os integrantes vieram, já seria uma história legal. Quando você começou a estruturar isso, né, depois que você passou por essa fase aí de 30%, na hora que entrou nos 70%, falou, agora eu vou estruturar a minha história, você começou a pensar, tipo, eu vou contar uma história que se amanhã ou depois eu quiser contar as histórias paralelas, vai ficar legal também? Foi intencional? Ou foi meio que assim... O meu sonho é transformar a Cristalo em um projeto transmídia que vai além dos livros. A ideia é, se tudo der certo, é estruturar a trilogia com a história principal, o livro 1, 2 e 3, mas a partir disso ter projetos paralelos em que de vez em quando eu vou voltar para o universo e explorar um ponto ou outro. Seja com um conto que eu bote de graça, ou então lançar um projeto e fazer um quadrinho.
Já imaginou um quadrinho do Esquadrão Delta, todo desenhado, daquela forma Cara, que nós muito massa, muito massa. Então, Aquele a ideia esquadrão é 100% incrível. o pessoal gosta muito do Esquadrão, de Você style. sabe que uma das perguntas, já vou aproveitar que você tocou no Esquadrão Delta, que o povo lá do meu grupo ficou encantado com o lobo. Falou, gente, esse lobo é maravilhoso. Essa Joana cuidando desses animais é incrível. Ela dessa grifo, quem precisa de mais nada? A mulher é dona da tudo. E aí eles me perguntaram assim, pergunta a eles, sabe, se o lobo vai voltar. Se o lobo vai aparecer de novo. Porque eles já entraram numa vibe Game of Thrones, sabe? Tipo, vamos adotar os lobos de cristal. Me conta, vai aparecer lobo de novo na história? Olha, eu não vou contar exatamente o que vai aparecer, mas no livro 2 a gente tem também muitos animais fantásticos. Além de lobos, eu vou inserir mais coisa na história. Porque em relação aos elementos de fantasia, eu não sei se vocês notaram, mas provavelmente deve ter notado, eu não tenho um livro de high fantasy. Não é que você vai usar magia para todo lado para resolver os problemas. Não, não. Não. São animais bem pontuais dentro da história, né? Animais, os cristais, eles têm poderes muito limitados, eles estão lá no pano de fundo, mas eles terminam motivando toda a trama. Então, a gente vai ter, sim, animais fantásticos, vamos ter novas criaturas, Adoro. vamos tornar o universo mais complexo, pode ter certeza disso em relação à continuação. Então, podemos esperar lobo. Dá só esse spoiler. Podemos esperar mais lobos? Não posso falar por enquanto, não. Ai, meu Deus. Ai, Carol, Mas tá vendo? Eu tentei, amiga. Você não vai poder me falar que eu não tentei. Eu tentei. Ele não quis entregar. E aí você falou que livros vão ser 3 partes, não é isso? Então a gente tem a introdução da história, que foi nesse aqui, que é o Cristalo. Eu achei que super combina, Jornada para Além das Fronteiras, que é aquele momento em que a Grey e o Tomé vão sair daquela bolha que eles estavam vivendo ali em Econ e Opus. Vão perceber que existe um mundo fora disso aqui que a gente está vivendo. A Carol tá morrendo de rir aqui, viu, nos comentários, falando que eu tentei descobrir sobre os lobos, amiga. Não deu. Mas, e eu achei, assim, muito legal, né? Porque acho que o nome combina, é um primeiro momento. Mas eu achei bom também, Rafael, porque é o seguinte, se a pessoa leu esse primeiro aqui, ela fala assim, mas eu não quero ler os outros. Eu acho que é uma história que fica fechada, né? Ela tem um fechamento que, se por um acaso você não quiser continuar, não... Eu acho difícil a pessoa ler o primeiro e não querer continuar. Tô sendo muito sincera, mas assim... você sabe que já está no nosso projeto 2021, então você tem a responsabilidade de lançar ele até o final do ano para a gente ser a nossa última leitura de novo, viu? Então, o povo lá já está na minha costa. Quando que sai? Eu falei, calma, gente, calma, que esse negócio está sendo trabalhado. É bem interessante você comentou. Então são 3 livros, né? Nesse segundo você vai desenvolver a história, como que vai ser isso? Vamos começar algumas revelações aí, mais revelações de Bastidores de Cristal e do segundo livro. Adoro! É interessante isso que você pontuou do final ser fechado. E eu tenho alguns leitores que reclamaram desse final. Dizendo, não, mas ia ser muito melhor se você fizesse um final que tudo desse errado. Ia ser melhor que você fizesse um final que fosse totalmente aberto. Nível Star Wars, né? Nível Star Wars mesmo, aquele episódio ali que termina tudo cagado. Da primeira saga. Aí eu falei o seguinte, olha, foi uma decisão que era o seguinte, quando eu fiz o primeiro livro, eu não sabia se ia dar certo ou se não ia dar certo. E se não desse certo, se o livro não tivesse aceitação, se ninguém fosse ler o livro, eu não sei se eu ia continuar escrevendo para publicar livros e ia continuar com o projeto, eu não sei. E ainda bem que deu certo, mas eu precisava fechar a história. Porque se não desse certo, pelo menos eu tinha uma história fechada. Mas aí deu certo, mas fechada com aberturas para continuação. Mas aí dando certo, o livro que foi como deu, e eu escrevi já o segundo, isso me dá uma margem maior. O segundo tá pronto! O segundo tá pronto. O segundo tá pronto. Gente, o segundo tá pronto! O segundo tá pronto. A primeira versão do segundo livro tá pronto e ele já foi para os leitores beta. E eu vou falar uma revelação daqui a pouco sobre os leitores beta, mas o segundo livro tá pronto. Ele é maior do que o Onde que tá o formulário de inscrição para leitor beta? Carol, vou perguntar, amiga. Depois a gente conversa para as outras obras. Mas assim, o segundo tá pronto. O segundo está pronto e
ele é maior, ele é mais complexo, e eu não tive mais essa preocupação de ter que fechar a história. Eu não tive mais isso, porque agora eu realmente tenho certeza que o projeto vai para frente, que ele vai ter uma trilogia, que eu vou fechar a trilogia. Então, o segundo está pronto e eu já estou desenvolvendo o outline do terceiro livro, para saber como vai Ó, o fechar. povo já tá aqui, ó. O segundo é bárbaro. Mano, libera esse babado pra gente. Ó, você vai ter que antecipar esse lançamento aí. E como que é a previsão de lançamento dele? Você já tá pronto? Como que tá esse projeto para 2021? Pronto. Já tem datas? A gente já pode ir lá pro Catarse e já começar a financiar? Como é que vai ser isso? É o seguinte, aí já trazendo algumas revelações sobre a continuação. Ele ficou pronto no segundo semestre do ano passado, mais ou menos em outubro, setembro. Esse segundo eu consegui escrever muito mais rápido, porque eu preparei o outline com muita antecedência, eu já sabia que eu ia escrever, realmente sentar e escrever. Ele é maior do que o primeiro livro e eu não tenho mais a preocupação de ter que ficar mostrando o universo para vocês. No primeiro livro eu estou introduzindo o universo, vocês estão conhecendo algo totalmente novo. No segundo livro não, você já sabe qual é o universo, você já sabe quem são os personagens principais, eu só vou somar mais coisas para a história ser mais interessante. E o segundo livro, depois eu até vou fazer uma live com o Rodolfo Salles de Absoluto para a gente falar sobre continuações. O segundo livro, a gente estava debatendo com ele, quando você vai fazer uma trilogia, o segundo livro talvez seja o melhor para você escrever. Por quê? Você não está preso a nada. Você não tá... Pode explorar, né? Exato. Você não está preso para inserir um universo novo. Você não está com essa preocupação. E você não está preso a um final exatamente da trilogia, porque o final ele vai ter até no terceiro livro. Então você é livre para explorar do jeito que você quiser. Enquanto o terceiro livro é muito mais difícil, porque você tem que entregar o final satisfatório de toda a trilogia. Mas aí a dificuldade do segundo livro é porque não tenho como publicar um segundo livro sem saber como, não sem ter escrito, mas sem saber como vai ser o final do terceiro. Porque se eu for mexer alguma coisa no terceiro, eu tenho que mexer no segundo. E como é que vão ser as fases da publicação para a gente ter o segundo livro? O segundo livro ele já está pronto, ele já foi para os leitores beta. Foram para 3 leitores beta, as 3 leitores beta já terminaram. Eu tive a notícia nessa semana que a terceira terminou. Eu já conversei com 2 leitoras beta, eu vou conversar com a terceira, acho que até o final de semana. E acho que a partir da semana que vem começa a revisão. O segundo livro ele vai passar por 2 revisões minhas. Eu vou fazer uma revisão devagar no computador, tentando tornar ele melhor, tentando aprimorar ele. E dá aquele refinamento no livro, né? Na história. Isso. Aí vai ser uma revisão mais demorada, porque vai ter que ler muito devagar, a leitura no computador. Não, demorada assim, uma semana que você fizer isso já tá de bom tamanho, tá? Não precisa demorar demais, não. Porque só atrasa o lançamento. Eu tenho que ser muito cuidadoso, mas eu acho que vocês vão... Dormir pra quê? O que você faz madrugada inteira? Nada. Não posso sair de casa, pandemia. Pois é. Aí vai passar para essa segunda revisão mais cuidadosa e depois a terceira revisão vai ser a revisão dele impresso. E aí eu vou querer reler o primeiro livro e emendar o primeiro com o segundo livro para ver se está tendo essa continuidade e se está tudo certo. Depois que passar por essas 2 revisões, aí ele vai para revisão gramatical, diagramação e depois vai para a publicação. Em paralelo, outra revelação que eu gosto muito da diagramação desse. Você quer manter esse layout que você usou nesse, porque eu acho ele muito bonito. Né? Eu vou bater o papo com o Rafael Salles, que foi quem fez essa diagramação, para saber. Eu achei ela muito bonita. Ó, hoje eu tô toda paramentada, hoje eu coloquei uma pulseirinha, tá vendo? Para poder homenagear. Então, ó, coloquei uma pulseirinha. Eu fiz várias marcas no meu, não sei se vai dar para ver aqui na câmera, mas eu fiz várias marcações. Eu achei essa diagramação bonita mesmo. Eu gosto porque os capítulos, eles são curtos. E às vezes o capítulo, quando ele é muito longo, ele fica cansativo. A gente fica, ai meu Deus, nossa, esse capítulo não acaba nunca, né? E como você tem muitos núcleos, você acaba intercalando um e o outro. Então, às vezes fica aquele gancho na hora que acaba o capítulo, fica aquele gancho que você quase fala assim, eu vou pular esse capítulo da Grey aqui
e vou lá pro próximo capítulo do Tomé para me ver o que aconteceu. Porque às vezes dá essa vontadezinha, sabe? De ir pulando os capítulos para quando o gancho fica muito forte, você fica doido querendo saber o que vai acontecer na sequência ali do que está acontecendo. Mas eu achei muito bonita. Eu achei muito bonita também. Queria elogiar as artes, né, dos marcadores, que ficou muito lindo. Eu achei que ficou incrível, né? Acho que você pode começar a fazer assim, ó, uns medalhinhas assim pro próximo, tá? Sugestão, tá? Você já pode fazer umas corujinhas assim para ir com o próximo livro, que a gente agradece. E ficou muito lindo. E você falou comigo assim que você não tem outras artes nesse. E eu vi algumas pessoas já perguntando por aí, perguntando, né, nas stalkeadas que eu dou lá no seu perfil e no perfil da Saga, perguntando a respeito do mapa. Você já pensou em como que é esse mapa? Vai vir esse mapa no próximo para a gente saber o que fica onde que fica aquelas ilhas, aonde que fica cada parte desse universo incrível que você criou, porque a gente fica muito curioso, né? Querendo saber qual é a distância disso, porque aparentemente não é tão longe assim, né? Se a gente levar em consideração o tempo que o Tomé levaria para ir de Stars até a cidade dele. Então, eu imaginei que não seja uma distância tão absurda assim. Mas eu queria muito ver, sabe? Porque eu li alguns livros de fantasia, inclusive eu li um da Holly Black recentemente, em que a contracapa, assim, já do livro já vem o mapa. Então, é claro que ali está em proporções, né, muito menores, digamos assim, não é uma escala real, mas é muito legal, porque quando você olha, quando tem alguma passagem da história, você fala, tá aqui, tá acontecendo nesse lugar aqui e tal. Me conta como é que tá essa ideia das artes da diagramação. Sobre o segundo livro, eu tenho mais uma revelação aí para fazer do segundo livro, é de que eu contratei a mesma capista para fazer a capa do segundo livro e artes do segundo livro. Então vai ficar linda. Já vai ficar melhor do que do primeiro. Eu acho que vocês vão gostar ainda mais. Que ela agora está com um estúdio, é o Kibo Creations. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, os trabalhos deles são fantásticos. E eu acho que vai ficar ainda melhor do que a capa do primeiro. As artes, eles estão caprichando muito e eles aprenderam muito, sabe? Porque eu acredito muito também nesse pessoal que assim, que está lutando por conta própria para fazer o seu nome. E a Mariana, que é a capista, ela é uma freelancer, basicamente, e o namorado dela que está trabalhando junto com ela, eles estão juntos, sozinhos, e estão fazendo um trabalho incrível. E eu fico me perguntando até quando eu vou conseguir ter Mariana comigo, porque a qualquer momento uma editora vai fisgar eles ali e eles vão ficar... não, mas Mariana não pode abandonar enquanto existe Saga Cristal. Eu acho que espero que sim. Ilustradora oficial, ela não vai poder fazer isso com a gente, não. Porque é sensacional o trabalho deles. Assim, o trabalho que ela fez no primeiro livro foi incrível e do segundo vai ficar bem legal, pode ter certeza. Queria dar um alô para a Márcia do Abduzindo Livros aqui. E comentando aqui sobre o mapa, eu tenho uma prestação de contas a fazer. Muita gente mesmo, acho que 50%... Já vi um monte de gente perguntando desse mapa. Leia o livro e, caramba, cadê o mapa? Eu quero um mapa, seria muito bom se tivesse um mapa. E eu tenho uma prestação de contas a fazer, porque é o seguinte, eu poderia ter feito um mapa e colocado no primeiro livro com os locais que aparecem no primeiro livro. Eu tenho um rascunho, não é como o Fábio aqui, que sabe desenhar mapa, ele fez um mapa super legal do universo dele. Desenho, assim, né? Aqui fica isso, essa bolinha aqui, ó, por aí. Eu tenho um rascunho do mapa. Dos locais que aparecem no primeiro livro, eu sei onde fica cada um. Só que o mapa, como ele vai de um continente a outro, é um mapa mundi. Então, eu optei... E novos locais aparecem no segundo livro, que eu criei quando estava escrevendo o segundo livro, e mais novos territórios aparecem no terceiro livro. Então, a questão da dificuldade do mapa agora é porque... Mas sabe o que você podia ter feito? Olha, eu vou te dar uma ideia vinda direto dos mestres da fantasia. Dá uma de Nárnia. Nárnia faz isso. Ele vai expandindo ali o território. Você lê um, aí você fala, existe Nárnia. Aí você lê mais um pouquinho, existe ali aonde veio o menino, mas o cavalo, tem aquele lugar ali, que é uma terra meio Mas aí pronto, eles estão uma região que está sendo controlada e ela vai se expandindo. Só que no meu caso, como são países diferentes, é uma ponta e outra. Você tem o Reino de Stay, que é no sudeste, no continente de baixo, você tem
eco, que é lá no continente norte, na parte leste. A distância termina sendo relativamente grande e tem outras coisas que estão pelo caminho que não apareceram no primeiro livro, que eu já iniciei no segundo livro. E aí, o Fábio já está dando sugestão. Portal, mapa mundo em vários menores e horizontais. Também pode ser que isso né? funcione. Então, faz Então, um mapa de cada lugar, tipo, faz um mapa de Econ, depois você faz um mapa de style, você faz um mapa de vai ter o óculos, mapa. e O aí mapa, depois a gente emenda isso, né, Fábio? Depois a gente junta tudo. ele vai entrar nos livros, assim, no primeiro livro ele vai entrar depois que eu tiver, assim, mais concluído, ele, novas edições. O segundo livro Valquíria já também, tá eu te não sei defendendo se já aqui, ó, o chega. mapa virar. É, Valquíria, promessa é dívida, hein? Eu vou printar essa tela O e mapa vai depois vir. que o livro sai sem o mapa, ele tá enrolado. Vai ter um mapa assim. E no terceiro livro também. E assim, é um mapa que você tem que levar em conta também a passagem do tempo, que é um mapa que ele, como no Game of Thrones, ele pode ser modificado ao longo do tempo. Então, isso tudo são detalhezinhos que eu sei que ajudam muito, mas que a gente tem que ir pensando à medida que vai escrevendo, mas vai ter. É muito divertido você pensar nessa questão do mapa, mas eu estou tomando muito cuidado também para não fazer besteira dentro do universo. É por isso que tem esse cuidado e ainda não tem o mapa divulgado. Mas eu prometo trazer mais revelações no mapa em breve. Eu gostei muito de conhecer você e de conhecer o seu trabalho, porque a gente, às vezes, enquanto leitor, além da gente ler muito livro estrangeiro, né, durante muitos anos a gente ficou mergulhado em literatura estrangeira e só isso, fantasia, terror, tudo vinha de fora, a gente consumia só produtos externos. E também porque você é um escritor de uma região que não tem toda essa visibilidade no mercado literário. Eu vejo muitos autores se sobressaírem ali, Rio, Eixo, Rio, São Paulo, né? Alguns autores do Sul e tal, mas a região em que você está atuando, a região onde você mora, é uma região que agora eu comecei a conhecer outros autores. Então, assim, achei muito legal. E eu queria que você falasse um pouquinho de como que é isso. Assim, existe essa dificuldade? Você já enfrentou mais dificuldade, agora está um pouco mais tranquilo de se inserir nesse mercado? Tem uma parceria legal entre os autores ou é um pouquinho mais, você fica mais na sua, não se envolve tanto com outros autores? Como é que funciona isso para você, Rafael? Foi muito legal você perguntar isso, Sara, porque o mercado ele é muito difícil. Não há a abertura. Uhum. Em São Paulo acontecem todos os eventos. Aqui a gente praticamente não tem evento. Por outro lado, também eu me sinto como se estivesse na possibilidade de iniciar esse movimento também para ter eventos literários aqui em Recife, para ter mais coisas aqui em Recife, porque a gente tem público, a gente tem esse gosto, essa sede por literatura. Eu fiz o lançamento no meio da pandemia e deu um bocado de gente. Teve fila lá para comprar o livro lá no café, que chegou e foi bater na rua a fila. Isso porque não foi todo mundo Legal. que queria ir. Então, eu lamento o fato de a gente não ter mais tantos eventos, não ter tantos eventos como no Sudeste e outras regiões. A gente tem poucas feiras literárias, basicamente, o que tem de feira literária mais importante é a Bienal de Pernambuco, que tem de 2 em 2 anos, mas mesmo assim, não é o mesmo investimento. As editoras não vêm para cá, as grandes editoras. Na Bienal Uhum. de Pernambuco teve só a Aleph veio, mas as outras grandes editoras não vieram. E eu Isso é lamento complicado. isso. Aqui em Minas também acontece. A gente também sofre, né? A gente tem a Bienal de Minas que não aconteceu em virtude da pandemia, mas é uma Bienal também que sofre muito com isso. São grandes editoras investirem, trazerem autores, então isso é complicado. Eu Agora não eu espero entendo que quando porque tiver Bienal aqui em Minas, que tu faça suas malinhas, tá? Já prepara e já vem, porque a gente vai lá tietar, lá na Bienal de Minas. vamos combinar. Agora o mercado ele é fechado mesmo, ele é fechado para autor nacional, as editoras elas são fechadas, eu não tem abertura, realmente não tem para você. Eles até podem ter, ó, mande o original para cá, mas eles não analisam, eles não dão resposta, não tem realmente um interesse grande das editoras em investir na literatura nacional. Mas isso está mudando, porque essas editoras elas estão perdendo espaço, querendo ou não, Sim. estão perdendo espaço nas livrarias, porque as livrarias também não estão se mostrando um negócio que está se mantendo na estrutura do jeito que está, o modelo do jeito que está, não está vendendo.
estão perdendo espaço para a Amazon, que muito livro está sendo vendido por lá, e não Você acha que essa publicação, por exemplo, eu vejo hoje muitos novos autores publicando na Amazon de forma independente os seus e-books. Muitas vezes o custo de você publicar físico é muito complicado, né? Tem a questão de logística, de onde você vai colocar o seu produto para vender, de você conseguir despachar, que também correio no Brasil é complicado. E eu achei que, assim, eu percebi nos últimos anos um boom muito grande de autores em virtude dessa abertura da Amazon de publicação. Você acha que está acontecendo isso mesmo? Eu acho que está existindo um fenômeno de empoderamento de autores. Autores estão tendo a oportunidade de divulgar o seu trabalho como nunca tiveram antes na história do nosso país. Se eu publicasse Cristal 10 anos atrás, o que ia acontecer era que eu ia ter que publicar para uma editora local, ia ter um evento que só iam os meus amigos, minha família, e depois ninguém ia mais conhecer o livro. A verdade é essa. E existe um empoderamento de leitores também, que muitos Instagrams literários, muitos projetos, muita gente que gosta de ler, compartilhando informações, e hoje a gente não está mais tão direcionado àquilo que as editoras querem que a gente leia. Porque, vejam, claro que as editoras elas têm suas preferências de quais livros eles querem vender, que normalmente é o que é best-seller fora, eles trazem para cá, mas a gente não mais está tão limitado a essas opções, que a gente vai para a livraria, tem um punhado lá dos livros mais vendidos, a gente só compra aqueles livros. Não. Existe uma vontade de querer valorizar a literatura nacional, existe uma vontade de ler e compartilhar o que os colegas leram. Então, a partir do momento que eu venho para cá para o Instagram, faço uma série de parcerias com um bocado de gente que vai lendo livro, vai postando sobre Cristal, outros também vão ter essa vontade, e isso acontece de forma muito natural, sem participação de editora, sem participação de livraria. Então, ou as livrarias e editoras se reinventam para tentar absorver, ou eles vão terminar perdendo espaço. Claro que eu sou um autor independente, eu sou muito pequeno comparado a uma grande editora, mas você pega uma grande editora, por exemplo, que eu vi hoje, a HarperCollins, ela publicou um post no feed, eu botei até com o skin story do Cristalo, dos autores nacionais que eles vão publicar em 2021. Eu achei isso super bacana, porque outras grandes editoras... A gente está encontrando mais, né? Na realidade, a gente está encontrando mais autores nacionais em grandes selos. Eu acho que isso foi uma vitória, né, por parte dos autores, mas eu acredito também que tenha influenciado muito a questão dos leitores também. Falariam, peraí, cadê meu autor? O autor que eu gosto, o autor que eu quero ver aqui nesse editor, e ele não está aqui. E eu acho que isso é muito legal. Nós já estamos com quase uma hora de live, então a gente vai ter que, né, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar. Mas eu queria só te falar o seguinte, eu espero que nós tenhamos contribuído de alguma forma para que esse livro alcance mais pessoas. Para a gente foi, assim, muito prazeroso, sabe? Não só poder ler a sua obra, mas te conhecer. Você é muito receptivo. Todas as vezes que a gente perguntou, que a gente teve algum questionamento, que eu mandei algum direct para você, você me respondia, você falava. E eu sei que você estava num momento bem complicado, né? Casamento, casa nova. Eu sei que isso tudo, no meio da pandemia, isso tudo é bem difícil, mas eu percebi que você é muito atencioso com os seus leitores. Eu espero que a gente consiga... sempre à disposição, sempre vai ser assim. Pois assim, eu já estou contando nos dedos já te falei que o seu mês já está reservado lá no nosso projeto. Então, com certeza, o segundo livro a gente vai ler lá no Enem Nacionais. E já tem uma galerinha bacana lá, a gente começou com poucas pessoas, e aí é aquele negócio, né? O amigo que chama um amigo, e o amigo que chama um amigo, então foi muito legal. Se ele se ele for de novo para esse projeto do Catarse, pode contar com a gente, tanto para divulgar, quanto para falar com o pessoal. Pois é, e assim, ó, nós vamos cobrar mapa, nós vamos cobrar corujinho, porque nós somos aqueles leitores que gostam de mimo, que gosta de mapa, que gosta de pôster, então nós vamos cobrar tudo. E te falar que foi sensacional. Eu queria, se eu fosse conversar com você tudo que eu queria sobre a sua obra, com certeza eu ia ter que ficar muito mais do que uma hora aqui conversando contigo. Vamos marcar mais coisa. Pois vamos marcar sim, vamos marcar quando você tiver mais informação sobre o lançamento e quando o livro estiver mais encaminhado, você já tiver uma arte de capa, sabe, fazer aquelas revelações bombásticas. Vamos marcar uma outra live, que a gente vai adorar poder apresentar
o seu trabalho e é sempre um prazer poder receber pessoas assim que têm essa cabeça tão legal, sabe? Que está dividindo um espaço tão bacana. E o Cultura Pocket, ele é pequeno também, igual você falou, nós somos amigos, né? A gente não tem a pretensão de fazer dinheiro com o Instagram literário, nossa intenção mesmo é compartilhar a literatura, né? Nós não fazemos isso por dinheiro, não fazemos isso para ganhar nada. Eu acho que resume bem. O Feu Franco, ele fez um story, foi antes de ontem, falando que ele recebeu o meu livro e tal, e ele traduz bem esse movimento que eu acho que está acontecendo, tanto com os autores, como leitores, como vocês. São pessoas que não se importam. Assim, o mercado, quem se importa com o mercado termina sendo a editora, termina sendo a livraria, mas a gente não se importa exatamente com o mercado. A gente quer participar da literatura e a gente quer se envolver com muito carinho nisso. E aí eu sinto isso no grupo de vocês. Eu recebi aqueles marcadores de livro que vocês mandaram de Natal com aquela cartinha. Caramba, é isso, sabe? É você colocar muito carinho e ter muito cuidado com tudo que você faz. Então, eu acho que é por isso que autores independentes, como eu, como o Feu, como o Fábio, como o Rodolfo, como vários outros que eu conheci, é super legal. Existe esse companheirismo entre autores, entre leitores, amigos que a gente vai fazendo aqui, que a gente está criando uma comunidade online, em redes sociais, em prol da literatura. E existe um movimento, existe essa vontade de querer contribuir pela literatura. E cada um contribui da forma que achar melhor, e a gente vai crescendo aí. Independentemente do mercado. E esse é o nosso objetivo, sabe? A gente tem dentro do Cultura Pocket pessoas de vários lugares do país. Eu estou aqui em Minas, mas a gente tem gente lá no Pará, a gente tem gente lá no Amapá, tem gente em São Paulo. Então, assim, são leitores mesmo, amigos literários. Como você falou, sem essas ferramentas tecnológicas, talvez a gente nunca tivesse se conhecido. Porque a gente se conheceu foi através dessas ferramentas, o que é incrível. E foi também através dessas ferramentas que a gente acabou tendo conhecimento de obras tão fantásticas, tão diferenciadas, igual o seu trabalho. E que foi um grande prazer e que eu espero que a gente possa ler as 2 continuações que tem previsão aí. E o segundo livro vai chegar esse ano, não se preocupe. Pois é, e ó, você está prometendo, a gente já reservou o teu mês, você não vai poder voltar atrás, hein? A gente vai ter que ler esse livro esse ano. Para fechar, eu só queria fazer um convite, pessoal. Uma última revelação. É que eu falei que me comprometer, que Cristal ia participar de premiações literárias em 2021. E agora, no dia 15 de janeiro, vai começar agora o concurso para o Prêmio Ecos de Literatura. Meu livro vai estar concorrendo à melhor fantasia de literatura de 2020. Então, já começa aqui a campanha para convidar todo mundo aí a votar em Cristalo a partir do dia 15 de janeiro. Vamos fazer uma campanha bem forte lá no Cultura Pocket para todos os nossos seguidores irem lá votar no seu livro, porque ele é incrível. Pronto, eu te agradeço. A gente promete fazer isso e você promete liberar nem que seja um continho, assim. Um continho. Rafael. Tá certo. Vamos conversar. Eu vou conversar mais. Tá. Se preocupe. Páginas, Rafael. Uma historinha pequenininha. Pode ser lá sobre um personagem, um núcleo, sabe? Conta a história de alguém. Alguém do Esmeralda. Né? Do Vilar, talvez. Alguma coisa da história dele. Olha. Né? Tem muita história pra você contar aí nesse grupo. Eu vou contar uma última curiosidade antes da gente finalizar. Alguns nomes são inspirados em pessoas reais. E o Vilar... Ah, é? Alguns nomes, não sei se notou, mas Poatuarec, por exemplo, é um anagrama de Cleópatra. Citlanta é um anagrama de Atlantis. E o Vilar, ele é um personagem negro, é um senhor, mas ele é, de certa forma, inspirado em Ariano Suassuna. E um dos sobrenomes de Ariano Suassuna é Vilar. Ele é Ariano Vilar Suassuna. E aí eu vou botando algumas referências aí no livro para tornar a história mais divertida, justamente. E agora eu fiquei mais curiosa, porque agora que você falou que ele é negro, eu estou tentando imaginar a história dele dentro de um grupo fascista, né? Porque ele teve um envolvimento com esse grupo da Ordem do Dragão, e aí agora eu fiquei mais curiosa, porque que coisa, como que esse homem se inseriu nesse contexto aí. Mas isso é assunto para uma outra live, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda. E eu queria te agradecer por ter aberto o espaço aqui, já que a gente teve um pouco de dificuldade lá. Hoje o Instagram estava tentando sabotar a gente, mas ó, não deu, tá Instagram. Aqui não.
Pois é. E te falar que foi muito prazeroso conversar com você. Adorei bater esse papo. Espero que a gente possa marcar outras lives ao longo do ano aí. E Com vai certeza. nos atualizando, vai contando pra gente tudo que tá acontecendo. E qualquer coisa que você precisar do apoio do Cultura Pocket, a casa é sua. Só mandar um Vocês direct também, pra qualquer gente. coisa que precisarem, contem comigo. Estou à disposição. Pode deixar que a gente conta, viu? A gente é daqueles que fica no pé do autor. Com certeza. Muito obrigada por ter me recebido aqui na sua saga Cristalo. E vamos torcer para que dê tudo certo, que a gente já venha aqui para poder fazer a revelação de capa, né? Contar que dia que a gente começa a ler, começar a fazer as divulgações. E pode ter certeza que a gente vai fazer o maior apoio, vai dar a maior força para o seu livro lá nesse Prêmio Ecos. Desde que você faça aquele conto, tá? Tá Maroto bom, pra tá gente. bom. Obrigado mesmo, Sara. Muito obrigada, por tudo, Rafael. pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. E vamos continuar aí a lutar pela nossa literatura. Sim, sempre. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.